Olá, seja bem-vindo ao canal A Arte de Programar. Hoje eu vou te mostrar como inverter uma string de forma eficiente. A inversão de strings não é apenas um problema comum em entrevistas técnicas, mas também é um excelente indicador da sua capacidade de entender e manipular a estrutura de dados fundamentais. Então, antes da gente continuar, já dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e bora lá para a solução. A inversão de string é um dos problemas mais básicos e essenciais em entrevistas de programação. Ele envolve inverter a ordem dos caracteres em uma string. Por exemplo, a entrada desenvolvedor. A saída do algoritmo deve ser desenvolvedor ao contrário. Eu não sei fazer a leitura dessa palavra, mas é desenvolvedor ao contrário. Este problema é significativo por algumas razões. Primeiro, ele testa o seu entendimento fundamental de strings e arrays. Segundo, ele aborda conceitos importantes como manipulação de arrays, loops e, em alguns casos, recursão. Então, dominar esse problema básico é um passo crucial para enfrentar desafios mais complexos em entrevistas de emprego. Então, vamos lá para a primeira solução. Observem que eu troquei a string de entrada de desenvolvedor para hello, só porque a string é menor e a explicação fica um pouco mais rápida. Veja que o hello está sendo representado através de um array de char, em que eu chamei aqui de string original. Vejam que eu defini um array temporário, chamado string invertida, e esse array vai armazenar a string invertida. Observem também que eu tenho aqui uma variável i, que é basicamente um ponteiro para iterar sobre os caracteres da string original. Eu também defini uma variável n, que nada mais é o último caractere da string original. No caso aqui o O, veja que é o tamanho da string -1. Eu também defini uma fórmula básica aqui. String invertida de índice n-i recebe a string original de índice i. Então nós vamos preencher esse array contendo a string invertida de trás para frente. Então como ficaria aqui? String invertida de n-i. N seria 4. Quanto está valendo o i aqui? 0. 4 menos 0, que é igual a 4. Então, o string invertida na posição 4 recebe a string original na posição i. Então, essa posição aqui fica com o h. Agora, o i passa para a próxima posição. E o cálculo fica 4 menos 1, que é igual a 3. Então, a string original, a string invertida na posição 3, recebe a string original na posição 1. Então, aqui fica com o E. E agora, o I avança e o cálculo é repetido. 4 menos 2, que é igual a 2. Então, o string invertida na posição 2 recebe o caractere na string original na posição 2. Observem que é simples. Agora o i passa para cá, que popula essa posição. O i passa para cá, que popula essa posição. Vejam que é simples. Basicamente, estamos fazendo uma manipulação de arrays. A complexidade de tempo desse algoritmo seria o quê? Seria O de n. Por quê? Porque precisamos verificar todos os caracteres da string recebida como parâmetro. A complexidade de espaço também seria O de n. Por que O de n? Porque estamos criando um array temporário, uma estrutura de dados temporária, para armazenar os caracteres, para armazenar a string invertida. E o tamanho desse array é do tamanho da string original, então por isso a complexidade de espaço é O de n. Eu já fiz a definição de um método aqui chamado invertString, que recebe como parâmetro uma string e ele vai devolver a string invertida. Vamos implementar esse método. Inicialmente, eu vou criar o nosso array de char, que é o char. Eu vou chamar de string invertida e o tamanho dele vai ser do tamanho da string de entrada.
Agora, eu vou definir uma variável chamada n, que vai apontar para o último caractere da string recebida como parâmetro. Então, vai ser s.length menos 1. Agora, vamos fazer um laço de repetição. Ele vai começar de 0, ele vai continuar até ele ser menor ou igual ao n e mais. Agora, nós vamos preencher o array com a string invertida. String invertida na posição n menos i vai receber o caractere da string original na posição i. Agora, basta retornar a nova string. Então, eu vou criar new string e vou passar para ele o array de char com a string invertida. Vamos ver se vai funcionar. Desenvolvedor. Uma das alternativas para resolver este problema é utilizar recursão. É uma solução um pouco menos intuitiva, mas que pode ser útil no caso de você querer mostrar suas habilidades utilizando recursão. A solução seria: imaginem que essa é a chamada para o método principal que deve devolver a string invertida. Esse método vai fazer chamadas recursivas. A regra é: eu vou fazer uma chamada recursiva ignorando o primeiro caractere, e esse caractere será concatenado com o resultado dessa chamada recursiva. Então ficaria uma chamada recursiva sem o H, e no final eu concatenaria o resultado da chamada recursiva com o H, que é o primeiro caractere. Essa chamada recursiva também geraria outra chamada recursiva, também ignorando o primeiro caractere, no caso o E, que geraria essa chamada recursiva. Vejam que essa chamada está sem o E, e o E está sendo concatenado com o resultado da chamada. Essa chamada recursiva gera outra chamada recursiva, também ignorando o primeiro caractere, no caso o L, e concatenando o primeiro caractere com o resultado da chamada. Essa chamada recursiva também gera outra, ignorando o primeiro caractere, no caso o L, e concatenando o L com o resultado da chamada recursiva. Essa chamada é o caso base da recursão. Quando isso acontece, o método deve devolver o próprio caractere, a própria string, no caso o O. Então o resultado dessa chamada recursiva será o próprio O. Isso será concatenado com L, que ficaria OL. Então esse é o resultado dessa chamada recursiva, que ficaria OLL. Esse é o resultado dessa chamada recursiva. Então o resultado ficaria aqui. Então o resultado dessa chamada seria OLLE. E esse é o resultado dessa chamada recursiva. Concatenado com H ficaria OLLEH. E esse seria o resultado da chamada principal do método. Essa seria a saída, que no caso seria a string invertida. Bom, eu já fiz a definição do método. Eu chamei o método de invertString recursivo e ele recebe como parâmetro uma string e devolve a string recursiva. Bom, vamos começar a implementação desse método definindo o caso base, que é: se a string .length for menor ou igual a 1, ele deve retornar a própria string. Caso contrário, a chamada recursiva é bem simples. Eu vou fazer a chamada recursiva, em que eu vou passar para ele o s.substring a partir da primeira posição, e o resultado dessa chamada recursiva eu vou concatenar com o primeiro caractere da string, na posição 0. E essa é a implementação. Vamos fazer um teste. Ele retornou hello invertido. Vamos testar desenvolvedor. Desenvolvedor. Bom, a complexidade de tempo
desse algoritmo, a complexidade de tempo dele, também é O de n, já que nós precisamos verificar todos os caracteres. A complexidade de espaço dele também vai ser O de n. Nós não definimos um array temporário nessa solução, mas nós fizemos n chamada recursiva. Então, por isso, o tempo, a complexidade de espaço dele também é O de n. Bom, é isso, pessoal. Então, encerramos o vídeo com duas soluções diferentes para esse problema de inversão de strings. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal, e te vejo no próximo vídeo.